Eu quero só fazer um comentário muito rápido sobre este comentário, que é uma frase muito comum da gente encontrar por aí sobre a religião não se discute. A ideia é simples, mas ela está muito presente quando a gente pensa sobre discussões e desentendimentos sobre religião. Assim como outros assuntos, a gente precisa ter uma determinada compreensão dele. Para isso, a gente tem a ciência, né, ou as ciências, de uma maneira geral, e os seus métodos para tentar entender como as religiões funcionam. E a ciência da religião é uma delas, né? A teologia, ela é uma ciência, assim, aspas, mais voltada principalmente para uma crença. O meu ponto aqui, na verdade, é que tem uma frase do Max Miller, que é um dos fundadores da ciência da religião, que diz pra gente que se você conhece uma religião, você não conhece nenhuma. O que ele está querendo dizer? Você não pode olhar para outras religiões e pensar que elas têm o mesmo fundamento ou o mesmo pensamento e lógica de como as coisas se estruturam a partir da sua, né? Isso se chama etnocentrismo. O ponto é que cada uma tem que ser tratada com um universo particular. Existem pontos comuns, pontos divergentes, e aí a gente tem religião comparada ou mitologia comparada, mas religião deve ser discutida por conta dos abusos religiosos e das extrapolações que a mentalidade da religião trouxe dentro da sociedade e traz ainda dentro da sociedade. A gente está vivendo um momento extremamente complexo nessa questão do conservadorismo religioso, do abuso de poder econômico das religiões, e algumas religiões, especificamente algumas neopentecostais e pentecostais, têm na sociedade e a sua influência pelo mundo. A gente teve a questão do Estado Islâmico ali numa década passada, relacionada com a expansão. No geral, esses grupos não podem ser vistos de uma maneira única. E é bem interessante esse ponto, porque quando a gente vê discussões na internet, a discussão principal que é feita por alguns ateus militantes é justamente essa. Apesar de desprezarem pela ciência, há muito olhar sobre os grupos religiosos como iguais e como genéricos, né? Como se todos funcionam ou funcionassem da mesma maneira, o que é um erro metodológico, né? Propriamente dito, para falar da maneira como eles falam, a partir de que precisa se entender a ciência, a neurose, enfim, todas essas questões que envolvem a crítica às religiões que se faz dentro da internet. Mas o grande ponto aqui é esse: a gente tem que discutir as religiões, a gente tem que discutir e tentar entender como aquilo influencia dentro da política, a partir da ideia de política, como tudo que envolve a população de uma maneira geral, e a partir do ponto de vista individual, que aí na psicologia quem vai discutir isso, processos psicológicos, como funciona de maneira coletiva, de maneira individual, por essa pegada. Mas, de fato, é muito comum de entender isso e a gente tem que entender que isso não é uma maneira correta de se pensar. Você discutir, fazer uma crítica sobre determinados pontos de uma crença, isso não faz com que ela seja invalidada. A gente não pode cair nessa discussão. Afinal, a maior parte das religiões, quando a gente pensa, por exemplo, na Igreja Católica ou no cristianismo como um todo, ela foi pensada. Tudo foi pensado e discutido em algum momento da história dessas religiões. Então, a gente tem grupos de maneira diferente que vão entender essas crenças e como essas coisas vão ser institucionalizadas. Tá meu mundo para sair aqui, deixa eu terminar de me ajeitar. Mas é basicamente isso, né? Eu vou querer fazer um vídeo, né, um pouco sobre relacionado às religiões, principalmente essa discussão que rola aí da Umbanda, mas ainda não tive tempo. Acho que vou fazer uma live, sei lá, cara. Eu tô fazendo as coisas assim muito espontâneas, beleza? Então é isso. Dá uma seguida aí, eu compartilho, comenta o que vocês acham disso. Se vocês acham ou não que tem que discutir religião, ou existe ou não uma maneira adequada, a dificuldade que tem que fazer isso, e enfim, vai lá, beleza, valeu, falou.